especial para ti. Você crê nisso? Então diga assim: Senhor, eu preciso ouvir a tua voz. Fala comigo nessa noite. Diga assim: querido Espírito Santo, o meu coração é teu. Fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Romanos, capítulo 1, hoje o versículo de número 16. Esta é a quinta semana que eu estou pregando sobre o livro de Romanos, né? E tenho feito uma série. Estou torcendo para os meninos me ajudarem a escrever um livro sobre ela, se der certo, né? Certamente pode ser um livro. E a primeira mensagem que preguei, não vou ficar perguntando para vocês para não perder tempo, mas eu falei sobre uma identidade e missão. Lembram disso? Identidade e missão. Segunda mensagem, eu falei sobre sou de Cristo e agora. Não é isso? Terceiro tema, uma igreja dos sonhos. A semana passada nós conversamos sobre um tempo e um propósito. E hoje digo comigo assim: o poder de Deus, ou o poder que transforma. Mais uma vez, o poder que transforma. Pela terceira vez, o poder que transforma. Romanos 1,16 diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos que creem, primeiro dos judeus e também dos gregos. Amém? Esse é o poder que transforma. Que o Espírito Santo fale aos nossos corações, que o céu se abra e que o Senhor tenha liberdade e pela graça, pela cruz de Cristo, trazer uma mensagem profunda, revelada e maravilhosa aos nossos ouvidos e corações nessa noite. É interessante que ele diz: olha, eu não tenho vergonha do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. E faz um certo sentido quando Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque aqui todo mundo sabia que a fé que Paulo professava era a fé em um judeu que em um determinado tempo atrás havia sido morto, crucificado lá em Jerusalém. Todo mundo sabia que a fé cristã, ou o cristianismo, como estavam começando, aquela nova fé, era na realidade um movimento dentro do judaísmo, que tinha um homem que morreu crucificado. A morte de cruz é, sem sombra de dúvida, as piores das mortes que já haviam sido inventadas até aquele tempo. Porque o homem na cruz, ele não morria rapidamente, ele morria vagarosamente. Ele ia se desgastando, ele ia sofrendo. Quando você vê aquele filme do Mel Gibson, né, que muito deve ter assistido, que parece que é terrível, não é mesmo? Aquele filme não consegue retratar a verdade do que aconteceu na cruz. Você sabe por quê? Aqui, presta bem atenção. Eu não sei se você já viu essa questão, mas todo homem ou toda mulher que é levado a um nível de sofrimento, que às vezes o tráfico, por exemplo, quando pega alguém que bate, né, que vai executar aquela pessoa, e eles produzem nela uma tortura, né, aqueles que foram torturados, por exemplo, na época durante o regime militar, as pessoas que passaram por algum nível de tortura, elas sabem de uma coisa: a primeira coisa que um homem faz, quando ele começa a sofrer muita tortura, ele solta a sua urina e o seu intestino. Então aquela imagem que você vê na cruz de sangue, não era só sangue. Ali, Jesus foi levado à profunda humilhação. A morte foi tão terrível que não era só sangue. Não ficou nada dentro do organismo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês? Foi humilhante passar ali e ver um homem pregado, que certamente estava todo defecado, todo urinado. Aquilo era humilhante, aquilo era degradante. Dizer que você crê naquilo era algo vergonhoso, principalmente em meio de uma sociedade tão evoluída quanto era aquele povo que veio da cultura grega, os helenistas, aquela cultura grega do conhecimento, da sabedoria. E ele diz: eu não me envergonho dele, não me envergonho da sua morte, não me envergonho do seu sofrimento, não me envergonho da sua humilhação, não me envergonho da condenação que ele teve, não me envergonho da imagem que ficou naquela cruz, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todos os que creem. Esta é a declaração mais importante para mim, uma das mais importantes neste capítulo 1, em que ele vai deixar bem claro o que é esse evangelho. E ele diz o que é claramente esse evangelho na vida dele, que não se envergonha de servir ou de seguir a um homem que morreu de uma forma tão humilhante, tão vexatória, diante dos olhos das pessoas. Mas o que é esse evangelho
Que evangelho é esse do qual ele não se envergonha? Qual é a profundidade desse evangelho? E para poder falar sobre o evangelho, a gente começa primeiro dizendo o que não é o evangelho. Porque eu só tenho uma compreensão clara do que é quando eu compreendo o que não é. E aí, eu quero deixar bem claro para você nessa noite, que nós começamos a dizer o que é o evangelho, dizendo que o evangelho não é uma filosofia. Porque naquele momento, havia uma filosofia grega, uma filosofia helenista, de conhecimento. A terra já tinha um profundo conhecimento. Os gregos foram tidos como os homens mais sábios que já passaram sobre a terra. A filosofia grega era predominante. Então, o cristianismo não é mais uma filosofia, não é mais uma forma de pensar a vida. O evangelho não é filosofia. E é isso que Paulo começa a deixar bem claro. Então não se trata de uma nova filosofia de vida, como também não é uma nova religião. Porque naquele contexto em que agora a carta de Paulo é escrita, o mundo era profundamente religioso. Havia templos a tudo enquanto era tipo de deuses. O paganismo, na realidade, não é a ausência de deuses. É muito pelo contrário. O paganismo era uma quantidade exacerbada de deuses. Havia templo de tudo enquanto era divindade. Então, a cada povo, cada pessoa servia 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 deuses. Eles se dobravam diante de diversas divindades. O paganismo já era uma religião que era oficial do Estado. O imperador era pagão, ou seja, ele prestava culto a todos os deuses, a todas as divindades. Então o evangelho não é mais uma religião. Não era isso que Paulo estava querendo dizer. Ele não está dizendo, o evangelho é uma religião. Não, o evangelho também não é uma religião. Como também o evangelho não é um código de conduta, de ética e de moral judaico. Porque o código de conduta ética e moral já existia. Estava lá os 10 mandamentos, estava lá a Torá, estava lá os profetas. Não era o evangelho a chegada de um novo código de ética. Você não vai encontrar em nenhuma parte dos evangelhos, na carta de Paulo, uma relação de coisas que um crente pode fazer ou não deve fazer. Porque o evangelho traz a transformação do homem. E quando esse homem é transformado, ele passa a ter agora a personalidade de Cristo. Se ele tem a personalidade de Cristo, não precisa de eu dizer para ele o que ele vai fazer, o que ele não vai fazer. Porque ele vai fazer o que Cristo faria na vida dele através dele. O que Cristo vai fazer através de nós. Então, por isso, o evangelho não é uma relação de um código de ética, um código de moralidade, uma relação de coisas que não deve se fazer. O evangelho é o poder de Deus. E é isso que Paulo quer deixar bem claro. Evangelho não é uma simpatia, não é uma bendição, como alguns acham às vezes. Não é, na realidade, uma forma mística de receber alguma coisa. Não é também uma forma de fechar o corpo. Não, eu vou lá no culto, o pastor vai fazer aquela oração forte, né? Sessão do descarrego. Parece até terreiro de Umbanda, não parece? Mas é a mensagem de alguns tempos evangélicos. Então você vem, porque nós vamos te fazer um... Isso não é evangelho. Evangelho não é descarrego. O que é evangelho? Evangelho é o poder. O poder que transforma. Veja bem. Há poder no curar o enfermo? Há. Mas o evangelho é a cura? Não. Porque a Bíblia diz que no final dos tempos, muitos dirão, em teu nome, expulsei demônios, curei os enfermos, e ele diz, não vos conheço. Então, quando ele fala de poder, ele não está falando de um poder que se limita a curar. Porque em muitos lugares o evangelho que é pregado é o evangelho da cura. Eu vejo alguns programas de televisão que gastam hora só com cura. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus cura. Mas o evangelho não é cura. O evangelho é poder que transforma. Porque transformar é mais do que curar. Não é também o poder que apenas expulsa demônios. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Havia um programa, antigamente, aí da Igreja Deus e Amor. Opa, agora está transmitindo, ela não estava, né? Esqueci. Havia um programa aí de uma igreja que gostava muito de fazer entrevista com os demônios, na rádio. E eu achava aquele programa horrível. Porque ficava aquele negócio de ficar ouvindo aqueles demônios. E o meu pai adorava ouvir aqueles negócios. Então ele chegava do trabalho, ele ligava aquele rádio lá em casa, naquele trem. E começava a ouvir aquelas... demônio, você gosta disso? Vocês lembram disso? Gosta daquilo, gosta daquilo outro e tal. Gosta de mulher que usa calça comprida? Gosto. Gosta de mulher que usa pintura? Gosto. Gosta do crente da igreja tal? Gosto. E da igreja tal? Não! Tal. Era mais ou menos desse jeito. Aquilo era um inferno lá em casa.
E meu pai não era dessa igreja, não sei nem por que eu ouvi esse trem. Até que um dia, fazendo uma entrevista com o capeta lá, aí o cara começou, e ele disse, tal, demônio, você gosta de bigode? Gosto. Onde é que você mora? Atrás do bigode. Ele desligou o rádio, nunca mais ligou, porque tinha um bigodão de todo tamanho. Resolveu o meu problema. Você entendeu? Então, poder para expulsar demônio não é evangelho. Porque demônio também expulsa demônio. Eu já vi, tal, no mundo espírita aí, isso acontecer. Então não é isso. O evangelho é um poder que transforma. O evangelho não é um ritual, não é uma benzeção, não é um lugar de buscar coisas para poder ser alcançado. O evangelho é um lugar de ser transformado. Apesar de uma oração poder abrir porta, apesar de muitos de vocês terem chegado aqui, terem sido curados, de terem prosperado, de terem recebido alguma bênção de Deus, mas não é esse o foco do evangelho. O foco do evangelho é transformar a sua vida. É um poder para a transformação. O evangelho é o poder de Deus. Diga comigo assim, o evangelho é o poder. O evangelho não contém o poder de Deus. Ele é o próprio poder. Então, quando ele diz que o evangelho é o poder, ele está dizendo sobre uma pessoa, ele está dizendo sobre algo que é. Ele está se referindo a alguém. O evangelho e o poder de Deus são a mesma pessoa. Quem são essa pessoa? Cristo, Jesus. Ele é o poder de Deus. Ele é a manifestação do poder de Deus. Quando ele vai ser assunto aos céus, a última fala dele, ele me diz assim, é-me dado todo poder. Já leram isso lá? Mateus 28, capítulo 18. É-me dado todo o poder. Por quê? Jesus é o poder. Então, quando Paulo está dizendo, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação dos homens, ele está dizendo, eu não me envergonho de Cristo, porque ele é o poder. Quem tem o poder é Cristo. Eu me lembro que quando eu era menino, havia um desenho, um filme, né, um desenho animado que eu gostava muito de ver, né, do He-Man, né, e tal, e aí de repente ele puxava a espada, né, e é muito interessante a fala dele, porque ela faz muito sentido com a questão do evangelho. Ele dizia, pelos poderes de Grayskull, que na verdade deve ser carro do diabo, carro do demônio, sei lá o quê, eu não estou, né, e tal. Só que ele não dizia que era pelos poderes dele, ele dizia que era o poder de alguém, não é isso? Pelos poderes de Grayskull eu tenho o quê? Pelo poder de Deus, nós temos a força para poder vencer. Essa é a realidade. O poder não é nosso. Nós não somos os todo-poderosos. Nós não somos aqueles caras que têm o poder de fazer as coisas. Nós apenas vivemos com uma força pelo poder que vem do trono da sua graça. O poder é dele e emana por nós através do seu sacrifício. O que Cristo fez na cruz do Calvário foi morrer para que o poder dele pudesse ser partilhado com os homens que somos nós, para que nós pudéssemos ter vitória, para que nós pudéssemos ter graça, para que nós pudéssemos ter autoridade para vencer no poder que pertence a ele a honra, a glória e o poder para todos sempre. Ele é o poderoso. Então o evangelho é Cristo. E nós entendemos a salvação no espectro mais largo, maior. Porque muitas vezes quando eu falo em salvação, as pessoas entendem como aquele dia que elas levantaram a mão para Cristo. E muitas pessoas, por entenderem que o evangelho é o poder de Deus para salvar, elas param no dia da salvação. Elas chegam até aqui, elas se rendem aos pés do Senhor, né? Elas mudam de religião, elas deixam de frequentar uma missa para frequentar um culto, ou deixam de frequentar o centro espírita para frequentar uma igreja, ou deixam de sair, né, do nada para poder vir a um lugar como este. E elas param neste momento, porque para muitos salvação é aquele ato que acontece, que ela se rendeu, agora se ela morrer ela está salva. Mas eu quero que você compreenda a salvação em um espectro mais amplo, porque a salvação, na realidade, ela é um processo de transformação. A salvação acontece continuadamente na vida de um crente. Semana que vem eu vou falar a próxima mensagem, eu vou pregar sobre fé, de fé em fé, fé em todo o tempo. A salvação, ela começa como uma escada, há um primeiro degrau, mas há diversos degraus para poder subirmos. Então eu tenho sido muito enfático nessa caminhada com vocês, em levar vocês a entender que isso é um processo, não é um momento. Salvação não é, sim, há um momento da salvação, mas ela continua. Por isso que a Bíblia diz, desenvolver o quê? Desenvolver o quê? Então, eu vou desenvolvendo a minha salvação, à medida que eu vou crescendo na fé num processo de transformação. Então eu gostaria de fazer uma adequação lá dizendo, olha, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a minha transformação. Porque a transformação começa sim com a salvação, mas ela continua em todo o processo de santificação na vida do homem. Então o evangelho é o poder de Deus que te transforma, do dia em que você aceita Jesus até o dia da sua morte. E você está subindo nesse processo de transformação. E qual é a ideia?
O Evangelho não é uma religião, não é uma filosofia, não é um código de conduta. Ele é o poder de Deus para a transformação de todos os povos, judeus e gregos, bárbaros, cultos, sábios, inteligentes, letrados, doutores. Olha, o Evangelho não faz acepção de pessoas. Para Deus não há acepção de pessoas, não há pessoas diferentes umas das outras. Deus olha todos de uma forma igual e tem para elas uma vida de vitória através do poder do Evangelho. Um Evangelho que nos transforma. Se a sua fé não produz nenhum tipo de transformação na sua vida, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, você ainda não teve um encontro com o Evangelho. Há muitas pessoas que estão agora em casa nos vendo, em que elas acham interessante essa fé, em que elas gostam da igreja. Afinal, os nossos cultos são mais animados, né? As músicas mais para cima, o pastor é bonitão, gente boa, tudo coopera. E aí, estou naquele lugar porque eu gosto muito daquele lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não estiver aqui, porque você está sendo transformado a cada dia, você está perdendo uma caminhada sobre a terra no nada. Ou você entra de cabeça para ser transformado profundamente, ou então, cara, vai viver a vida aí, vai aproveitar a vida. Porque muitas pessoas estão se enganando a si mesmas. Elas dizem que têm fé, mas elas querem uma fé que abra uma porta, que traga uma cura, que resolva um problema. Elas têm fé até para orar para a transformação dos outros. Ó, Senhor, muda minha mãe, muda meu filho, muda meu marido. Mas elas não entendem a profundidade de um evangelho que muda a nós primeiro, que nos transforma a cada dia. Se a tua fé não te traz uma transformação de vida, você está vivendo uma fé vã. Se a sua fé não produz uma mudança nos seus pensamentos, e iniquamente você ainda pensa aquele monte de besteira que você pensava quando não era crente, a tua fé não produziu muita coisa na sua vida. Você quer ver uma outra área que é muito fácil a gente entender quando as pessoas foram transformadas ou não? Sentimentos. Meu irmão, que monte de crente, de menino, dodói. Dodóizinho. Ajuda aí, Davi. Eu já acertei com ele que se ele aprontar no culto hoje, eu pego ele na saída. Falei com ele domingo passado, dele não esfrega legal. Ele está sabendo. Mas pode ajudar. Há uns crentes dodói, que fica chateado porque alguém olha para ele, porque alguém não o cumprimenta, porque alguém convidou o outro para ir na casa, não convidou ele para ir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se o evangelho ainda não tocou os teus sentimentos, você ainda não experimentou o poder transformador do evangelho. Pastor, o senhor está dizendo então que nós crentes não podemos ter depressão? Veja bem, há dois quadros que determinam a questão da depressão. Um é de cunho espiritual. Então eu não admito que um crente tenha problemas depressivos por causa do espiritual. Há um segundo que é por causa clínica. Uma questão hormonal, um abalo emocional, alguma coisa clínica. O clínico nós resolvemos com remédio, com médico, com tratamento. Então, quando alguém vem conversar comigo em depressão, a primeira coisa que eu faço questão de procurar saber qual é a origem disso. É uma vida sentimental não transformada? É alguém que não consegue mudar a vida, que não consegue se prender do passado, que não consegue liberar perdão, que ainda vive magoado com as coisas? Essa pessoa não experimentou o poder do evangelho. Agora, quando é uma questão de descompensação, é muito comum, às vezes, a pessoa tem um problema da tireoide, a tireoide e tal, envolve com outros hormônios, e aí leva a um quadro depressivo. Nós não podemos nunca generalizar, nós temos que separar as coisas. Então, aqui eu não estou falando daquela depressão que é clínica, que é de medicamentosa, que é de cuidado médico. Estou falando de pessoas que são levadas à depressão por causa de sentimento. Olha, a alma é a sede do sentimento, a alma e sentimento ali, os sentimentos estão na alma. Se a tua alma foi transformada, os teus sentimentos têm que ter sido transformados. Você não pode sentir como sentia quando não era crente. Porque o evangelho é o poder de Deus que transforma o homem.
Então você precisa experimentar uma transformação no seu sentimento, como também você precisa experimentar uma transformação nas suas ações. Eu não sei quantos viram aqui no dia do pastor Eliano, a minha tia mais velha, né, fez um depoimento lá a meu respeito, me botando mais na lama do que, né, e tal. Ele era muito zangado, ele xingava muito, e eu xingava tudo enquanto era palavrão, né, porque eu tinha um tio que era encapetado, ele me fazia tudo enquanto era tipo de inferno. Eu passava perto, ele puxava minhas calças, né, e tal, ele fazia de tudo, e aí eu xingava tudo enquanto era nome, né, mandava tudo enquanto era palavrão, e ele fazia isso exatamente quando eu ouvia eu xingar os palavrões, né. Só que um dia eu experimentei a transformação. E do dia em que fui transformado, eu entendi que agora eu era uma nova criatura. Eu tive uma experiência muito interessante, porque a gente brincava muito na rua, e parece que o diabo entendeu que todas as vezes que eu tropicasse numa pedra, eu iria xingar palavrão, mesmo depois de convertido. E eu vivia todo dia tropicando em pedra, todo dia, eu voltava para casa todo dia, aí eu xingava, até um dia que eu entendi que o capeta estava por trás daquelas pedras. Irmãos, eu não estou brincando com vocês, eu estou contando uma experiência da minha vida de adolescente. E eu me lembro do dia, na próxima vez em que eu chutei uma pedra. E eu comecei assim, graças a Deus, com vontade de dizer o palavrão. Graças a Deus. Oh, aleluias. Maravilha. Mais uma vontade de dizer. Nunca mais, irmãos, nunca mais eu esbarrei um dedo numa pedra. Vocês acreditam nisso? Nunca mais. Sabe por quê? O diabo sabe aonde vai nos colocar para glorificar ou onde vai nos colocar para maldizer. E se ele descobrir que alguma coisa que ele colocar na tua vida vai te levar a maldizer, ele vai colocar isso sempre. E na hora em que você aprender agora como um novo homem, transformado pelo Evangelho, a viver uma nova vida, a caminhar numa nova dinâmica, na hora em que ele colocar e que você está para falar, você diz, graças a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O diabo vai cair duro para trás. E ele vai dizer, não dá mais para poder seguir neste caminho. Porque este homem é um novo homem, esta mulher é uma nova mulher. O Evangelho é o poder de Deus que traz essa transformação. Para Deus, não interessa seus atos de penitência, as suas virtudes, as suas esmolas, os seus sacrifícios, flagelo, obras sociais. Nada disso tem valor para Deus. Para Deus importa uma pessoa que foi transformada pelo poder do Evangelho. O foco do poder de Deus não é te curar, não é te libertar, não é te prosperar, apesar de eu crer e pregar, orar e dizer que Deus sara, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus prospera, que Deus provê. Mas isso não é o cerne. Qual é o cerne? A transformação. Um novo homem, uma nova mulher. Qual foi o primeiro milagre que Jesus realizou? A ressurreição de Lázaro, foi isso? A cura de 10 leprosos. Rapaz, eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não adianta você ler Bíblia. Não adianta. Todo mundo deve ler Bíblia. Até os espíritas leem para poder combater a gente e tal. Não adianta. Adianta pouco você ler Bíblia quando você não tem uma boa revelação do Espírito. Porque você conhece a lei, a letra, mas não conhece o que está por trás da letra. Durante muito tempo, eu trazia no meu coração uma pergunta, dizia, Senhor, um dia quando eu chegar no céu, eu vou inquirir do Senhor, você não tinha uma coisa assim mais nobre para o Senhor fazer, para poder inaugurar o seu ministério? O Senhor começou o ministério transformando água em vinho, que na minha época, quando eu me converti há 38 anos atrás, se bebesse um cálicezinho de vinho disso aqui, ó, queimava até o último cabelo lá no fogo do inferno. Você não podia cheirar. Se cheirasse, já ficava sem tomar ceia pelo menos 3 meses. Porque a disciplina lá começava com 3 meses. E eu ficava assim, mas... Quando eu descobri que, na realidade, foram aproximadamente 600 litros de vinho, isso me deixou ainda num caos maior. Eu falei, Senhor, peraí, senhor. O senhor botou 600, vocês sabem o que é 600 litros de vinho? De uma água que tal... 600 litros de vinho numa festa. Até que quando eu estava lendo aquele texto, os meus olhos espirituais se abriram para que eu pudesse entender o que aquela mensagem tinha para nos revelar. O primeiro milagre de Jesus não foi ressuscitar um morto, não foi curar um leproso, não foi curar alguém que estava cego, porque Jesus queria deixar bem claro
qual era a essência do seu ministério. Qual é a essência? Transformação. Ele pega algo que não tem valor, que não tem gosto, que não tem cheiro, que não tem valia. Quanto é que vale 600 litros de água? Que não deveria ser lá uma água benta, água tão limpa assim. Quanto é que vale? Não era água mineral. E ele pega aquelas 600 litros de água e transforma em 600 litros do melhor vinho. Você não tinha valia nenhuma, cara. Minha irmã, você não valia nada. Ele te pegou de algo que não valia nada. Ele fez precioso como o valor de 600 litros do melhor vinho. Não sei se vocês sabem, eu vi agora recentemente, vocês sabem que eu fico ligado agora, principalmente nessa pandemia, não estou tendo muito o que fazer, né? Não deixa muito vir para cá, que tem que ficar em casa, né? Então eu ligo lá na TV para poder aprender, porque eu estou aprendendo muito. Eu cheguei a ver vinhos de garrafas de mais de R$1 milhão. Sabiam disso? Que existem vinhos que têm garrafas que valem mais de R$1 milhão. 600 litros, vezes R$1 milhão. Porque o vinho de Jesus era bem melhor do que esse vinho que vale R$1 milhão. Isso quer dizer que ele fez de você uma pessoa de um valor inestimado. Algo que era água, algo que não tinha sabor insípido, ele deu sabor. Irmãos, é inexplicável você pegar um elemento que é H2O e transformá-lo no produto da videira. Quimicamente falando, isso é impossível de acontecer. Humanamente falando, isso é impossível de acontecer. Cientificamente falando, isso é impossível de acontecer. Mas Jesus queria deixar bem claro que o seu ministério era o ministério da transformação. Por isso nós estamos aqui nessa noite. Se a sua fé não produz essa transformação, você ainda não foi impactado com o Evangelho, com o poder do Evangelho. O que eu proclamo nesse altar nessa noite é o poder de Deus que te transforma continuadamente durante toda a sua vida. Eu estou dizendo para você que hoje você vai ser melhor do que ontem e amanhã você vai ser melhor do que hoje. E domingo, quando você chegar de volta nesta igreja, você vai ser melhor do que você foi hoje. Quando se diz que esse evangelho tem o poder de transformar, ele está dizendo que esse evangelho vai te levar a cada dia mais a um processo de mutação. Porque o que ele quer com isso? O meu maior desejo, irmãos, a minha maior expectativa é de pastorear uma igreja formada por pessoas transformadas, que estão a cada dia se tornando mais parecidas com Jesus. Esse é o processo da salvação. Se você me perguntar qual é o teu sonho, eu diria que eu quero pastorear uma igreja de homens e mulheres profundamente transformados, que são transformados a cada dia, em que o marido pode dizer, minha mulher essa semana, cara, me surpreendeu, e que a mulher pode dizer, meu marido essa semana me surpreendeu, que a igreja pode dizer, o meu pastor essa semana me surpreendeu. Eu não quero viver uma mesmice, eu não quero fazer mais um culto, eu não quero ter a obrigação de sair de casa para estar com vocês mais uma vez. Eu quero me encontrar no meu melhor com Deus a cada dia. A cada momento que chegar neste lugar, ter uma graça para aquele dia, ter uma revelação para aquela hora, ser usado para aquele momento e fazer uma obra que ninguém pode fazer, porque cada um de nós foi chamado para uma obra, para uma graça, para uma revelação, e Deus vai usar cada um de nós, porque ninguém pode fazer aquilo para o qual você foi separado para fazer. O que desejo? Pastorear homens e mulheres que transformaram-se em novos pais, em novos irmãos, em novos ministros do altar, em pessoas de esperança, que têm uma palavra viva, que creem no Evangelho, que se movem à base dessa crença, que têm uma convicção, vale a pena servir esse Deus. E eu farei de tudo para poder ser cada dia melhor. O que fazemos ao redor desta mesa nessa noite é celebrarmos o Evangelho, que é o poder de Deus para a transformação de todos nós. E eu quero ser transformado a cada dia num homem melhor. Vamos ficar de pé? Eu vou consagrar